Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Geralmente a voz está falhando pela manhã, né? Uma excelente semana para todo mundo. Hoje é dia de Exu, hoje é dia de Obaluayê, hoje é dia de proteção e de saúde. E nós viemos falar sobre um assunto muito sério que está acontecendo no Brasil e no mundo também, tá certo? São dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre os relacionamentos, os divórcios. Isso sem contar, tá, esses dados que eu vou passar para vocês, sem contar com as pessoas que se juntam, não casam de papel passado, né, os divórcios extrajudiciais não estão contando aqui, tá certo? Não estão contando. Em 2010 era metade desses divórcios. Hoje deve ser mais do que em 2022, que quando foi feita essa pesquisa. Isso são dados do IBGE, divulgados pelo G1, tá? Da Globo. Então, aqui, ó, divórcios cada vez mais rápidos em 2022, plena pandemia. Em 970 mil casamentos, houveram 420 mil divórcios. Um divórcio para cada 2,3 casamentos. Com essa estatística alarmante, nós ficamos pensando, né? Será que as pessoas estão escolhendo da forma certa os seus parceiros? Será que é só por beleza? Será que é só por aparência? Será que as pessoas não pensam, não amadurecem o relacionamento para depois ver se realmente vai dar certo? Será que tudo isso não é fruto de uma precipitação que está custando muito caro às pessoas por conta das depressões, as ansiedades, os transtornos obsessivo-compulsivos, os pânicos, os medos e tudo isso? E as pessoas abraçam naturalmente as religiões tradicionais para poder se aliviarem. Isso não tem problema nenhum, é bom se aliviar, mas não resolve, porque o grande lance está dentro de nós. Tudo sai, como eu sempre falo, de dentro para fora. E muitas vezes a gente usa o livre-arbítrio da gente para se conectar a pessoas apenas por um sonho, né? Porque aquela pessoa é bonita, porque aquela pessoa é charmosa, porque aquela pessoa... E, lógico, nós humanos temos essa característica, né, de olhar primeiro a estética, né, se a mulher é bonita ou se o homem é bonito. Aí a gente vai lá e aborda, ou então a gente se deixa abordar, e por aí vai. E os relacionamentos começam a se desmascarar. Então o caráter começa a aparecer. Outro dia eu falei sobre caráter e personalidade, e a personalidade começa a assumir, que é a máscara, a persona, a eficiência social com que o galã conquistou a donzela e a donzela conquistou o galã. Aquilo tudo começa a acabar. Corpo não é tudo. E a alma? E a generosidade? E o caráter da pessoa? E a profundidade disso tudo? Para durar mais. Aí vocês dizem, antigamente as pessoas seguiam muito e viviam muito tempo juntos, 40, 50, 60 anos, muitas vezes obrigados pelos dogmas que as igrejas impunham. Esse relacionamento vai até quando a morte vos separar. Então as pessoas colocavam isso na cabeça e mesmo se odiando dentro de uma casa, sem se falar, não se divorciavam, porque a igreja obrigava você a conviver com uma pessoa que você não gosta, que você se casou porque os pais obrigaram você a casar. Então a estatística, tá certo? Ela não diz muito sobre essa questão espiritual, da escolha das energias e do caráter. Não é porque era antigamente que os casamentos duravam porque era obrigatório, porque as igrejas metiam medo, os dogmas da igreja metiam medo, e as pessoas criavam os filhos dentro daquele padrão de rigidez, de frustração, de tristeza, de agonia. E os filhos foram essas próximas gerações que criaram os filhos, que somos nós, e que nos divorciamos. Vocês que são mais novos, os mais velhos ainda continuam casados, mesmo se odiando.
E os mais novos, isso raras vezes as pessoas se amam até o fim do casamento, tá? E os mais novos estão se divorciando cada vez mais rápido, com relações rápidas, relâmpago. Depois da pandemia, então, nossa senhora, estamos em 2025, a pesquisa foi feita em 2022, são dados do IBGE. Hoje é uma coisa impressionante, tá? As pessoas começam num dia, dizem que amor é eterno, a alma gêmea e etc. E daqui a pouco um abandona o outro e tal, vai embora sem dar satisfação, magoa o coração das pessoas, substitui por outras pessoas que não tem nada a ver, entendeu? E magoa o coração da outra pessoa pela substituição. Isso não é uma coisa bacana, né? Eu vim aqui trazer esse recado para vocês, que quando vocês forem escolher uma pessoa, amadureçam a relação. Vejam até que ponto vai. Não decidam intempestivamente conviver com uma pessoa que você não conhece, que você não sabe quem é, que você não sabe qual é a procedência. Muitas vezes as pessoas não conhecem os pais, não conhecem as mães. Naquela época tinha isso. Pelo menos isso, e era o pai que escolhia, a mãe que escolhia o noivo para a noiva, né? A noiva tinha o dote, tinha toda essa coisa, pelo menos conhecia a família. Hoje em dia a gente não conhece ninguém, os irmãos são intrigados um do outro, a gente não conhece irmão, não conhece o caráter da pessoa com quem a gente vai casar, a gente não conhece a família como um todo, a gente não conhece ninguém. Então os relacionamentos são relacionamentos que eu chamo de relacionamentos sonhal. Você coloca e ele se dissolve na água. Qualquer coisa é motivo para a separação. Não existe mais tolerância em absolutamente nada. E o politicamente correto permite também com que você pense em coisas absurdas, como já está legalizado em diversos países, como o aborto, né? Quando há uma relação carnal onde você não quer mais ter nada com aquela pessoa, nem ligação nenhuma. Infelizmente eu quero dizer para vocês que a partir do momento em que a gente traça um laço energético com uma pessoa, jamais ele se acaba. Os laços tóxicos duram muito mais do que os laços afetivos, os laços de ouro, os laços benéficos. Por quê? Porque nos laços benéficos tem desapego, tem amor ágape. Não existe o amor sorrisal. Amor é muito difícil de ter aqui na Terra. Mas pelo menos uma boa convivência, a tolerância entre as duas pessoas. Então os casamentos, 80% dados do IBGE, 80% acabam antes de 10 anos. Em 2 anos, 49% dos casamentos acabam. Casamentos judiciais, não se está contando os extrajudiciais e os casamentos que são feitos entre as pessoas, sem precisar de papel, sem nada, tá certo? Então é um recado que eu deixo aqui para vocês. Procurem bem o seu parceiro, isso é fundamental. Saber quem a pessoa é, o que ela é capaz de fazer, o cuidado que ela pode ter com você, você com ela. Veja se vocês se suportam realmente. Não só beleza, não só corpo, não só aparência, não só dinheiro. Tudo isso está influenciando para que essas desuniões aconteçam cada vez mais. Um beijo no coração, paz, luz, namastê, o ser grandioso que existe em mim. Saúda o ser grandioso que existe em você. Saravá, muito axé para vocês.